Imagina só a cena: ser levado a julgamento por um crime que ninguém diz qual é. Pois é, a gente vai usar essa ideia que é bem assustadora e foi tirada de um romance clássico para mergulhar uma perspectiva teológica muito profunda sobre a condição de todos nós. Tudo começa com essa premissa aterrorizante do romance de Franz Kafka, O Processo. O homem simplesmente acorda e descobre que tem um processo contra ele. Mas por quê? Ninguém fala. É essa sensação de angústia, de confusão, que vai ser o nosso guia nessa análise. Para a gente conseguir entender bem a analogia central que a nossa fonte de hoje apresenta, vamos primeiro dar uma olhada nos detalhes desse caso literário tão estranho. Olha, a história do personagem de Kafka é realmente sombria. Ele é detido, mas continua vivendo a vida dele, só que agora com a sombra constante de um processo que ele não entende. Ele nunca descobre qual é o crime e, no fim das contas, é simplesmente executado. E as últimas palavras que passam pela cabeça dele, como um cão, mostram o nível de impotência e desumanização que ele sentiu. Tá, mas o que essa história de ficção tem a ver com a nossa realidade? Bom, o argumento que a gente está explorando aqui é que a situação do personagem de Kafka é uma metáfora poderosa para algo muito maior. Uma condenação que seria universal. A história do Kafka é usada, então, como uma metáfora direta para o nosso estado espiritual. A perspectiva aqui é que toda a humanidade vive sobre uma espécie de condenação, um processo que teria sido iniciado por Deus e, muitas vezes, sem entender direito qual é a acusação. E então, qual seria a acusação nesse processo universal? A resposta, de acordo com essa visão, é o pecado. E aqui não se fala só de atos ruins, mas de um estado fundamental de não atingir um padrão divino, uma condição que, segundo a fonte, se aplica a todo mundo. E o veredito desse processo? Segundo as referências bíblicas da fonte, a sentença para essa acusação é bem clara e, digamos, final: a morte. Ela é vista como uma consequência direta e inevitável dessa condição de pecado. Isso nos leva a um conflito central, um verdadeiro impasse. Se a sentença é a morte, como é que se resolve isso? O argumento é que a dívida criada por essa sentença é, para nós, simplesmente impagável. Ou seja, a condenação não é só um castigo, ela é apresentada como uma dívida de morte que precisa ser paga para que a justiça de fato seja feita. E é aqui que está o paradoxo central. Pensa bem, se a nossa vida é um presente do nosso Credor, como é que a gente pode usar essa mesma vida para pagar a dívida com ele? Isso cria um ciclo que, por conta própria, é impossível de quebrar. O ponto-chave é este: a humanidade estaria numa situação sem saída. A própria vida, que é o único recurso disponível para pagar a dívida, já pertence ao credor. Portanto, essa dívida de morte se torna, por definição, impagável. Com uma dívida que não dá para pagar e uma sentença definitiva, a situação parece totalmente sem esperança. Mas é exatamente aqui que a narrativa muda de uma forma drástica, trazendo uma solução que vem de uma fonte completamente externa. A solução teológica que é apresentada é uma intervenção divina. A morte de Jesus Cristo é colocada como o pagamento que quita a dívida em nome da humanidade, essencialmente cancelando o processo para quem aceita esse sacrifício. A consequência direta disso é, assim, gigantesca. Essa citação de Romanos é o ponto alto do argumento. A condenação é removida. O processo não acaba porque o acusado se provou inocente, mas sim porque a sentença já foi cumprida por outra pessoa. Com a condenação fora do caminho, surgem então duas formas de viver. Viver segundo a carne, ou seja, seguindo impulsos naturais e egoístas, leva à morte e à separação de Deus. Por outro lado, viver segundo o Espírito, sendo guiado por Deus, leva à vida, à paz e à justiça. É uma mudança fundamental na direção da vida. Certo. Então, o que significa, na prática, viver nessa nova realidade, livre do tal processo e da condenação? Essa transformação pode ser vista em 3 etapas bem claras. Primeiro, acontece a libertação da sentença. Segundo, o status da pessoa muda, de alguém escravo do medo para um filho adotado de Deus. E, finalmente, uma nova forma de viver se inicia, guiada pelo Espírito, em direção a uma herança compartilhada com Cristo. E o mais curioso é que essa narrativa vai além da gente. O argumento é que toda a criação foi afetada por essa queda e também está, metaforicamente falando, sobre processo, esperando a sua própria libertação. Essa citação é muito forte, ela descreve o estado do universo. A imagem das dores de parto traz uma ideia de espera que é, sim, dolorosa, mas ao mesmo tempo cheia de esperança.
É a expectativa de que algo novo e redimido está prestes a nascer, trazendo uma resolução final para tudo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Se essa narrativa cósmica de condenação, intervenção e libertação está se desenrolando à nossa volta, qual é o nosso papel nela? É uma reflexão e tanto para se fazer.